amanhã, dia 8 de março, uma data em homenagem, né, às mulheres e também uma reflexão sobre os seus direitos. As ações visam conscientizar a sociedade sobre a importância da igualdade de gênero, além de destacar a necessidade também de avançar na proteção dos direitos da mulher contra todas as formas de violência e discriminação, na ampliação da participação política e inserção no mercado de trabalho. E olha, gente, é na igualdade de oportunidades, equiparação salarial, dentre tantos outros direitos, né? Por isso, hoje eu convidei aqui a doutora em antropologia e também a advogada Mirela Braga. Ela vai tirar, assim, todas as nossas dúvidas sobre nossos direitos, que a gente merece ter direito, né não, doutora? Tudo bom, Mirela? Seja bem-vinda. Obrigada, Marília. Fique à vontade. Nós sabemos que a luta, né, pelos direitos das mulheres, Mirela, ela é marcada por avanços retrocessos, né? E aí, quais são as principais conquistas hoje, né, da mulher? Até hoje, na verdade. Bora lá. Boa noite, boa tarde a todos e todas. Fazendo assim uma linha de tempo, né? A gente pode pegar desde a década de 30, quando as mulheres começam a votar, né? Então, acho que a primeira grande conquista feminina foi o direito ao voto, ainda no governo Vargas, aproximadamente entre 1932 e 1933. Então, nós tivemos a primeira mulher a votar e ser votada, né, na história. Então, esse foi um primeiro passo. Consequentemente, após essa chegada do voto e essa universalidade do voto, nós temos algumas outras conquistas que a gente pode destacar, desde o uso do anticoncepcional, até a pensar o planejamento familiar, até pensar hoje um processo de laqueadura, mesmo que não seja casada, né? Porque durante muitos anos a gente precisava, enquanto mulher, de termos sem nós termos autonomia do nosso próprio corpo, né? E dos nossos próprios direitos, como o direito ao planejamento familiar. Então, isso era a cargo do homem, ou do pai, ou de alguém que era esse tutor dessa mulher, para que ela pudesse conquistar, né, esse processo de liberdade ao planejamento familiar. Então, nós temos hoje a lei de laqueadura, né? Onde há a possibilidade dessa mulher fazer essa laqueadura sem necessariamente essa obrigatoriedade da participação masculina. Maravilha. Agora sim, apesar dos muitos avanços, ainda existe assim muita desigualdade de gênero. A gente vê aí que, por exemplo, um homem às vezes ganha muito mais do que uma mulher exercendo o mesmo cargo. Eu acho assim um absurdo. Eu acho que deveria ser igual, né? O salário deveria ser a mesma coisa, né, um do outro. Agora, por que essa desigualdade ainda? Então, durante muitos séculos, né, a mulher, ela não participava ativamente dentro da economia, digamos assim, fora do ambiente doméstico. Então, a gente pode fazer essa equiparação, né, de uma lógica do patriarcado, uma lógica da misoginia, que permeia a nossa sociedade, queiramos ou não queiramos, né? Então, durante muitos anos, essa mulher, ela ambientou-se dentro desse trabalho doméstico, né? Então, a gente possui essa diferença salarial oriunda desse pensamento, dessa reflexão de que o homem era o chefe de família, né, que a ele reportava todo o processo econômico, né, e essa mulher ficava sempre subjugada. No caso hoje, quando você fala da equidade, né, da equiparação salarial, hoje é lei, né, a legislação ela já admite que homens e mulheres, ao exercerem funções, elas têm que ter a igualdade salarial. Então, essa questão da lei da igualdade salarial, ela chegou muito recentemente, inclusive em 2023. Então, a gente pode dizer que as empresas, as instituições, autarquias, órgãos, eles ainda estão caminhando, né? Porque a legislação ela chega, mas a adequação ela tem um tempo a seguir, que é esse tempo que a gente está no dia de hoje. Maravilha. Agora, o etarismo ainda também é um problema que afeta muitas mulheres de diversas formas, né? Sim. Mas aí eu te pergunto outra coisa, desde o mercado de trabalho até também a nossa saúde mental. Não vou falar no geral, né? Porque a gente também, nós somos mulheres. O que é que explica isso? Então, a gente tem episódios muito infelizes na história da sociedade brasileira, mostrando essa questão que você traz pra gente, né? Do etarismo. Bom, o etarismo, ele é saliente na nossa sociedade, porque o processo de envelhecimento, ele está sendo alterado aos poucos, né? Você vê idosos hoje em academias ao ar livre, em academias privadas, né? Você vê uma faixa etária, né, na pirâmide brasileira, muito mais de idosos hoje do que de nascimento de pessoas. Então, hoje a gente tem uma base estreita, né?
e uma base alargada no fator do envelhecimento, o que vai desencadeando aí diversas proporções, desde a saúde mental, a saúde física dessa pessoa idosa, né? A gente tem conselho da pessoa idosa, né, que ativamente proporciona essas reflexões. Mas quando a gente pensa no etarismo, a gente vai pensar dentro dessa construção da sociedade, como eu falei, Marília. Por quê? Porque essa sociedade, ela subjugava a pessoa idosa, ela não permitia que a pessoa idosa trabalhasse, usufruísse de espaço de lazer, de trabalhar mesmo com questões manuais, enfim. Então, a pessoa idosa, ela era essa pessoa, digamos assim, entre aspas, um pouco invalidada, né, dentro da sociedade. Isso muda, né? A gente vê hoje idosos ocupando tanto a sala de aula, né, nesse retorno à sala de aula, e que isso foi um episódio muito infeliz, quando eu trouxe há pouco, no sentido de que nós tivemos, e aí o Fantástico noticiou, vários mecanismos, né, veículos de informação, em que houve, em São Paulo, uma pessoa que sofreu, né? Exatamente, uma pessoa que estava com 40 anos, a gente não pode dizer nem pessoa idosa, né, que é a partir de 60 a mais, mas que o etarismo chegou ali naquela ideia de que a sala de aula não seria aquele lugar daquela mulher, né? Então isso é uma proporção muito entristecedora da nossa sociedade, mas que também é um reflexo da montagem da sociedade, como essa sociedade pensa a pessoa idosa, né? Que tem melhorado, obviamente, por toda a legislação lá de 2003, o Estatuto da Pessoa Idosa e tal, mas de todo modo a gente ainda caminha a passos bem curtos nessa reflexão. Maravilha. Agora vamos voltar agora para um assunto que é bem importante, né? Que é sobre a relação da violência contra a mulher, que a gente vê que tem muitas mulheres sofrendo ainda caladas. Sim. E a gente sabe que tem demais. Essa semana eu estava vendo uma reportagem, inclusive no... eu acho que é o da noite, né? Um programa da noite aqui. Então, gente, eu queria saber o seguinte, Mirela, como é que a mulher ela pode se posicionar numa situação dessa de violência, né? Porque hoje em dia tem muitas que ainda sofrem caladas, mas a gente não pode se calar, a gente tem que falar, a gente tem que buscar ajuda, né? E essa semana, quando eu vi esse assunto, eu achei muito interessante. Já na Semana da Mulher, a gente tem que realmente tocar nisso, porque a gente tem que dar um basta nessas coisas, né? Isso, eu coordeno um serviço também no estado da Paraíba, chamado Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico e Desaparecimento de Pessoas, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Humano. E lá a gente recebe inúmeros casos de mulheres trabalhadoras que são escravizadas, né? Então, no estado da Paraíba, nós, infelizmente, temos esse processo, como em todo o Brasil, né? Em todos os estados e da federação, nós temos episódios entristecedores. Quando você fala do processo de violência, aí eu me remeto justamente ao que a gente acompanha no pós-resgate, né? Essa mulher que ela é resgatada, né? E ela é recolocada com toda a fragilidade dos seus processos de violência, né? Que foram tolhidos ao longo da sua vida. Então não é só a violência sexual, mas é a violência física, psicológica, moral, que essa mulher se reporta, né? Então, quando a gente pensa, o Brasil tem muitas legislações. Quando eu digo muitas, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos a Lei do Minuto Seguinte, né, que é a legislação muito específica do processo de violência sexual, né, da profilaxia que essa mulher, ao sofrer uma violência sexual, ela tem que imediatamente ser dado seus devidos atendimentos, né, na rede pública, sobretudo. Aqui a gente tem o Canda Vargas, o Frei Damião, que trabalha justamente nessa pegada, né? Mas a gente tem a legislação, mas a sociedade, embora nós tenhamos também feminicídio e tudo mais, ela ainda está com o olhar do passado, né? Quando eu digo parte da sociedade considerável, ainda vê essa mulher como um objeto, como um anexo ao homem, como uma figura de fragilidade máxima. E isso vai trazendo esses riscos muito maiores, muito mais intensos, né? Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente escolar, seja no ambiente doméstico para essa mulher. Maravilha. E para a gente encerrar aqui, medidas protetivas assim, de urgência garantem de fato essa proteção da vítima? Então, é bom que a gente também coloque para a população os canais, né? Os canais de denúncia, né? Nós temos o Disque 100, que é o Disque Nacional de Denúncia contra qualquer violência contra a mulher. Aliás, contra violência contra a pessoa, né? Qualquer violação. O Disque 155 no estado da Paraíba, né? E quando você coloca sobre as medidas, né? O que a gente deve... primeiro,
haver a denúncia, né? O afastamento dessa pessoa, né, desse agressor, eu acho que é muito oportuno. É muito oportuno que a legislação brasileira tenha avançado a esse respeito. O boletim de ocorrência, ele é necessário, ele se faz utilíssimo para essa mulher, para que diante desse fator, ela continue em afastamento desse agressor, dessa pessoa, né? Então, eu acredito que a máxima urgência, primeiro, a denúncia. Segundo, essa mulher buscar esse atendimento, sair dessa vulnerabilidade agudizada e tornar-se uma cidadã livre com seus direitos respeitados. Maravilha. Foi até interessante, né? Porque lá no Melhor da Noite, quando foi falado sobre isso essa semana, era uma advogada que tinha passado por isso, né? E aí ela retomou, né, a atividade dela como advogada e estava falando exatamente sobre como que as mulheres elas deveriam pedir ajuda. Tem gente que pede ajuda de diversas maneiras. Sim. Tem gente que liga e fala, olha, tô querendo uma pizza, porque não pode falar, porque às vezes a pessoa tá perto, então fala que quer uma pizza para poder conseguir a ajuda. Engraçado, né? E aí, passando o endereço, tudo direitinho, porque a primeira coisa que tem que passar é o endereço, né? Para poder ir tentar ver como é que faz para a pessoa se acalmar, ficar em algum lugar que não sofra, né? Algum outro tipo de violência, vai que, né? Descobre que não foi uma trama, Então, assim, tem vários tipos de socorros, né? Que as mulheres, elas podem estar pedindo, né? Isso. A farmácia, por exemplo, também é um ambiente. O X vermelho na mão, né? Demonstra esse pedido de socorro. As ligações, né? Onde a gente codifica. São várias questões hoje que a gente reporta que a sociedade, ela está abraçando, né? Essa causa de maneira mais intensa. Então, ok. Mirela, muito obrigada por você ter vindo aqui participar do nosso programa. Um feliz Dia da Mulher para você. Para você também, para todas. Seu dia também, né? Obrigada. Para nós todas, né, minha amiga? Um beijo, viu? Beijo. Obrigada. Obrigada vou também. ficando por aqui, vou pro intervalo, volto daqui a pouquinho. Sai daí, não.